sentiu o peso do sacrifício divino. Simão sentiu o peso do amor entregue, do silêncio que salva, do sacrifício divino. O que começou como imposição tornou-se encontro. Quem não sabe, ele disse boa noite para o grupo. Vou aprender a pregar livros e eles vão traduzir. Por enquanto, só boa noite. Agora treinando. Irmãos, é um prazer estar com vocês na casa de Deus. Hoje, quarta-feira, estamos nesses dias meditando e refletindo sobre o poder da cruz, sobre pessoas que tomaram diferentes decisões na presença do nosso querido Salvador. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, verso 12. Na Bíblia nós encontramos alguns perfis imprecisos de alguns personagens, figuras semi-anônimas, com pouquíssimas informações sobre elas. Simão Cirineu é uma dessas pessoas. Figura que deixa uma extraordinária marca em milhões de pessoas ao redor do mundo onde a história do Evangelho é pregada. Ele é citado apenas 3 vezes nas Escrituras: Mateus, Marcos e Lucas, cada um apenas com um texto a seu respeito. Ainda assim, ele aparece na história sagrada nos últimos instantes da vida de Jesus da forma mais inesperada. O texto Mateus capítulo 27, verso 12. Perdão, irmãos. Mateus 27, verso 32. Mateus 27, verso 32. Não 12. Faltou um 3 aí. E diz o seguinte: ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem o obrigaram a carregar-lhe a cruz. Jesus teve 3 fases do seu ministério. Uma fase ele era desconhecido, a segunda fase as pessoas começam a conhecê-lo, e a terceira fase foi uma fase de hostilidade. As pessoas queriam destruí-lo. Ao terminar a ceia na quinta-feira, ele sai com os seus discípulos em direção ao jardim do Getsemane. E é uma conversa que eu gostaria de estar ali para ouvir. João relata algumas coisas. João capítulo 14, 15 e 16 faz parte dessa conversa em direção ao Getsemane. Nosso tudo do vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. É interessante que Jesus, mesmo caminhando em direção ao martírio, ainda tinha palavras de conforto e de consolo. Jesus era uma fonte inesgotável de amor. Jesus nos ensina que quando nós tiramos o foco de nós mesmos e começamos a olhar para as pessoas ao nosso redor, nossa vida se torna melhor. Jesus nos ensina que quando nós tiramos o foco de nós mesmos e começamos a olhar para as pessoas ao nosso redor, a nossa vida se torna melhor. Observe na cruz, Jesus tinha um olhar atento para cada pessoa que estava ali ao seu redor. Eles vão ao Getsemane. Depois de lá, Jesus é preso. Nós vimos, é levado perante Anás, Caifás e que era o sumo sacerdote em exercício. Nós vimos as ilegalidades do seu julgamento.
a maneira grotesca como ele foi tratado. Jesus foi condenado em 2 tribunais separados, nas audiências preliminares com Anás e Caifás, e depois o Sinédrio, onde eles esperavam que Jesus se incriminasse. Na segunda série de julgamentos, Jesus foi interrogado por Pilatos, foi o que nós analisamos ontem. Foi enviado para Herodes e depois em seguida trazido a Pilatos novamente. Jesus é esbofeteado, açoitado, é coroado com espinhos, coberto com uma capa carnavalesca, objeto de gracejos. Jesus é entregue aos soldados e coloca-se no caminho do Calvário. Jesus não comeu, Jesus não comeu, Jesus não bebeu. Cansado pelos atropelos e abusos das últimas horas, Jesus agora tem que carregar em seus ombros feridos um madeiro pátimo que podia pesar até 30 quilos. Foi feito um sumário, artigo publicado pela Associação Médica Clínica de Magno. E essa associação médica, analisando o estado de Jesus, diz que ele encontrava-se em estado crítico, havia perdido muito sangue, já não tinha mais forças. Simão de Cirene estava passando pelo campo, segundo algumas informações. Ele estava indo em direção oposta a Jesus. Provavelmente era um judeu da diáspora e havia vindo a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E enquanto ele passa, a atenção é chamada para a turba e ele para por um momento. Cirene, de onde Simão procedia, era uma colônia grega no norte da África, com importante população judaica. Isso sugere que Simão não vivia em Jerusalém e ele não estava a parte desse evento da crucifixão. Foi lá para celebrar a Páscoa. Desejado das Nações, página 596, diz que a cruz foi preparada para Barrabás, posta em seus ombros feridos e sangrentos. A carga que o Salvador devia carregar era pesada demais para o estado de fraqueza e sofrimento em que ele estava. Imagine agora Jesus juntando as suas últimas forças, carregando uma cruz que não era dele. E pergunta: a cruz era de quem? Exatamente. Somos tentados a dizer que a cruz era de Barrabás. Não, aquela cruz era minha. Aquela cruz me pertencia. Aqueles cravos eram para mim. E Jesus agora começa a caminhar em direção ao seu martírio. O momento do encontro é preciso. Estarrecido, Simão presencia a cena da vergonha e da dor de Jesus. Agora os soldados pegam Simão e lhe obrigam a carregar a cruz. Por que lhe obrigam? Porque ele não queria perder a oportunidade de participar da Páscoa, ele não queria se contaminar. Interessante, não é? Como Deus conhece o coração das pessoas. Nada acontece por acaso. Na vida de um servo de Deus não existe coincidência, não existe sorte, existe providência. Sabe que Romanos 8, verso 28 diz que todas as coisas fazem o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Meu filho, esses dias, disse que queria um lagarto, uma polvona. Não sei se você já viu esse bicho. Um professor de biologia, é um lagarto, por exemplo. Primeiro ele queria uma iguana. E aí eu falei: filho, como é que nós vamos criar uma iguana? E ele tem 6 anos. Ele disse: não, pai, eu quero uma iguana e tal. Eu falei: vamos assistir tudo quanto é vídeo de iguana para ver se a gente pode ter uma iguana. E aí depois a gente assistiu muito vídeo de iguana, a iguana ela pode chegar a 1,80 m, quase 2 metros, com a cauda. É um bicho desse tamanho, tem um pedaço de cauda enorme. E é um bicho temperamental, quer dizer, se ela não gostar de você, ela vira e dá a caudada na cara, né? Mostra pegada. Eu falei: filho, se o seu pai não te bate, você vai apanhar de iguana. Eu falei: tanta coisa boa pra você ter, você tem que ter um bicho. Não, quase. Eu falei: calma, vamos pesquisar o bicho. Aí ficamos pesquisando, achamos a tal da polônia, que é um lagartinho desse tamanho. Eu falei: nossa, que bicho feio. Aí eu fui assistir o vídeo daquilo, ele foi ficando até engraçadinho. Eu falei: meu filho, de tanto olhar para ele, eu acho que ele é bonitinho agora. E aí, vamos comprar as coisas. E achei no lugar, tem lugar que eu chamado da Silva Salva. Veio de bicho, cobra, né? Comprando esse bicho. Fui ver o terrário, falei: nós vamos montar o terrário. E procurando lugar para ver vídeo e tal.
E aí não achava lugar direito, as pessoas não faço, um monitor da escola, não sei se tem um lugar que eu passei lá perto de uma lojinha e tal, vai, você pode ir lá. Eu fui. Entrei em contato com a pessoa e disse assim para ele, olha, eu queria fazer um terrário, assim, dei as medidas para ele. Aí quando eu fui lá buscar, ele fez, ele me falou assim, olha, eu vou te entregar sexta-feira, às 6 horas. Eu falei, sexta-feira, às 6 horas, eu não posso receber. Eu vou mandar um áudio para ele. Aí gravei o áudio e falei, senhor irmão, é o seguinte, eu queria dizer para você que eu não posso pegar o terrário na sexta-feira, porque eu sou adventista do 7º dia, e na sexta-feira, depois do pôr do sol, a gente não faz mais negócios. Se você não se importar, eu gostaria de pegar o terrário na segunda-feira, se não tiver problema para você. Aí ele mandou o áudio de volta, disse assim, nossa, que interessante, já fui adventista, estou afastado dos caminhos de Deus por algum motivo, e agora você me mandou esse áudio aqui, fica tranquilo, você pode pegar na segunda-feira. Você entendeu agora por que meu filho precisava de uma pomona? Você entendeu por que eu precisava achar um terrário? Porque nós vamos ver, irmãos, aquele homem dentro de um tanque batismal com a sua família. Deus não faz nada por acaso. Deus não tem no seu reino o reino de coincidências. Deus tem um reino de providência. E naquele dia, pela providência divina, Simão se encontrou com Jesus. Deus deu a ele o privilégio de estar com a Páscoa, que estava sendo agora de fato concretizada, o verdadeiro sentido da Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi impelido pelos soldados, foi forçado. Simão não foi um mero espectador, mas ele participou diretamente do sofrimento de Cristo. Tomar a cruz se torna um símbolo de participação que faria parte da sua vida para sempre. Levar a cruz talvez seja um dos maiores privilégios das Escrituras. Papel desempenhado quase que por um figurante anônimo. Como eu disse, citado apenas 3 vezes nas Escrituras. O quanto que Simão sabia, o quanto que ele compreendeu, todos os outros cordeiros desapareceram com o tempo. Mas a memória de Simão permanece viva e inspiradora. Naquele momento em que Simão se ajoelha ao lado do Salvador e o ajuda a levantar a cruz e coloca sobre os seus ombros o madeiro, aquilo muda por completo a vida de Simão. Não gostaria você de estar perto de Cristo, se ajoelhar diante dele e ajudá-lo a colocar sobre a cruz nos ombros? O amor por nós, por Cristo, no meu peito arde de tal forma que eu olho para aquilo e digo, eu gostaria de morrer no lugar dele, porque eu sim mereci estar aqui. Simão agora tem o privilégio de ser tocado com o sangue do Salvador. E esse privilégio também é meu e é seu. Tomar a cruz de Cristo e seguir, ofertando a Ele o nosso serviço. Jesus diz, aquele que quer ser meu discípulo deve tomar a sua cruz e fazer o quê? Alguns pensam, a cruz que eu tenho que tomar é a minha esposa que eu tenho que carregar, é o meu esposo, lá no jeito. Não tem a ver com isso. A cruz de Cristo é uma negação do eu, de uma aceitação completa da vontade de Deus para a nossa vida. É a permissão para que Deus assuma o controle de todas as minhas decisões. Eu não sei se eu já mencionei isso aqui para vocês, mas você já parou para analisar algumas coisas? Nós às vezes, já ouviu escutar, né? Diz que gato tem quantas vidas? 7. Não encontrei nenhum, 7. Eu tenho em casa 3 gatos. Eu falo mal, você gosta de martirizar gato de forma nenhuma, né? Não me entenda mal. Mas todo gato que eu encontrei estava na 7ª vida. Um dia eu estava passando com o carro, tinha um Ford carro, o gato pulou na frente do meu carro, assim, montou o para-choque, tudo do carro, o gato morreu, viu? E eu saí com aquele gato carregando, perguntei quem era o dono, e o dono tremendo, escondendo dentro de casa, e falava assim, eu não vou pagar o carro. Não é para pagar o carro, eu quero pedir perdão por matar o gato, não foi por querer. Gato não tem 7 vidas. Nós temos quantas? Quantas? Não sei, mas tem gente que tem dúvida aí.
tem mais de uma. É importante você pensar. Quantas vidas nós temos? Então por que a gente pede oração para a vida espiritual? Por que a gente pede oração para que Deus esteja cuidando dos meus propósitos espirituais, sendo que tudo é espiritual? A nossa vida, ela acontece em contínuo. A igreja é uma parte dela. E quando nós nos colocamos diante da cruz, Deus assume o controle de tudo, de todas as áreas. As Escrituras não oferecem muitos detalhes sobre Simão. Marcos 15, 21 refere-se a ele como o pai de Alexandre e Rufo, membros da igreja primitiva. Em Romanos capítulo 16, verso 13, se você quiser abrir sua Bíblia lá, o apóstolo Paulo inclui uma saudação a Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a mãe dele. E Paulo chega a dizer que ela havia sido para ele como uma mãe. Seriam eles o filho e a esposa de Simão? Se esse é o caso, o serviço e a dedicação eram parte da família de Simão. Simão não é lembrado nas Escrituras por seus talentos. Simão não é lembrado nas Escrituras pelo seu conhecimento, recursos ou religiosidade exterior. Simão é lembrado por sua participação, que dura um curto espaço de tempo, que poderíamos contar em termos de minutos, mas que tem significado eterno. Uma pequena participação que tem significado eterno. O longo percurso do sirineu do norte da África à Palestina nos vem à mente. Ele foi lá preparado para celebrar a Páscoa e ele encontrou-se com aquele que é a nossa Páscoa, conforme está em 1 Coríntios 5, verso 7. Era o encontro da sua vida. Ele presenciou os carros que atravessaram as mãos e os pés do Senhor. Ele viu os soldados abrindo o peito do Senhor Jesus Cristo. Partilhou da intensidade daquele momento. Ele viu o sol escurecer, ouviu a oração do Salmo 22 proferida por Cristo. Ele ouviu o brado que ressoava em seus ouvidos: está consumado. O brado de vitória na cruz. Ele viu Jesus baixar a cabeça e o sol agora brilhar como jamais visto antes. Simão saiu do Calvário marcado para sempre. Nada sabemos depois disso. A Bíblia não relata o que aconteceu. Há um evangelho apócrifo escrito em seu nome, que se chama Os Atos de Simão. E segundo a tradição, ele voltou para o Egito, onde passou a pregar o evangelho, que conhecia por experiência pessoal, e lá foi martirizado. O importante da vida de Simão é o seu exemplo e o seu convite através dela. Venha e siga-me você também. Tome a sua cruz e siga-me. Ellen White chega a dizer que Simão, depois daquele momento de levar a cruz do Senhor em sua vida, que agora tomou a decisão de que ele também pertencia a Jesus. Eu gostaria de convidar você nessa noite a tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Abrace a cruz. Simão, ao contrário de todos os outros personagens que nós vimos até agora, ele toma a decisão chave na sua vida. Ele não é como Judas, que trai o Senhor. Ele não é como Anás, que usa da religião para forjar provas contra Jesus. Ele não é como Pilatos, que lava as mãos em um ato de covardia. Ele é aquele que abraça a cruz com todo o seu sentido. É aquele que toma a cruz do Senhor Jesus e permite que ela transforme a sua existência. Essa noite Jesus quer entrar no teu coração. Nessa noite Jesus quer que você assuma a sua cruz. Ele quer que você viva para Ele. É interessante que a cruz é um instrumento de tortura, como a gente viu no primeiro dia, para alongar a dor e não para matar a pessoa de uma vez por todas. Eu não sei você, mas eu sou tentado muitas vezes a descer da cruz e assumir as minhas próprias vontades, meus próprios desejos, fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira. Nessa noite eu quero te convidar a permanecer na cruz até aquele momento. E já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver eu vivo pela fé, eu vivo de Deus que se amou e se entregou por mim. Eu quero convidar esse coral para cantar mais uma vez.
que as vozes de vocês possam ser mais uma vez um instrumento de louvor e adoração ao nosso Deus, como foi isso aqui. E através dessa música eu quero convidar você também a tomar posição ao lado de Cristo. Amanhã nós estaremos falando sobre Maria. Maria também é uma que toma uma decisão positiva. Hoje, ao relembrar do que Jesus fez por nós, ao estudar o que Simão fez ao tomar a cruz, eu quero que você também